Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 e o 2. Diz assim o Apocalipse: Depois destas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Amém. Tema da mensagem de hoje à noite: o futuro chegou e o seu nome é Jesus Cristo. Irmãos, antes de a gente analisar esses dois versículos do livro do Apocalipse, é necessário que todas as vezes, quando alguém for abrir o livro do Apocalipse, seja eu ou qualquer um que vocês forem ouvir, é necessário que essa pessoa, por obrigação, ela tem que explicar para você o gênero que é o livro do Apocalipse. Porque se ela não explicar para você o gênero do Apocalipse, provavelmente o que ela vai ensinar acerca do Apocalipse para você vai estar errado. O que é um gênero? Veja, por exemplo, os filmes de terror. Quando você vai assistir um filme de terror, você não quer rir, né? A gente não vai rir assistindo filme de terror. O gênero de terror é para que quando você desliga a televisão, você fique vendo vultos na escuridão, não é? Você vai ter susto. Então, o gênero vai trabalhar em cima da pessoa. O gênero vai carregar e conduzir você para poder sacudir você. E o gênero do livro do Apocalipse é um gênero único que não existe em nenhum outro texto das páginas da Bíblia Sagrada. O livro do Apocalipse, ele é único. E o gênero do livro do Apocalipse é um gênero que as pessoas chamam de apocalipsismo. E o apocalipsismo surgiu 200 anos ali antes de Cristo, no período dos Macabeus, quando os Macabeus estavam lutando contra Antíoco Epifânio. E esse gênero durou até 200 depois de Cristo. Então, durante esses 400 anos, gente, você vai encontrar Apocalipse de Isaías, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo. Você vai encontrar vários apocalipses que nós, cristãos, entendemos como um apócrifo. Mas que eu estou falando desses apocalipses para que vocês entendam a mensagem do livro do Apocalipse. Então, esses gêneros surgem 200 anos antes de Cristo e foram escritos por um grupo de pessoas que eles se autoproclamavam de apocalipsistas. Os apocalipsistas, eles acreditavam que Deus havia revelado para ele mensagens celestiais, queria ajudar as pessoas a entender o significado e o sentido das coisas que acontecem aqui na Terra. E geralmente todo o Apocalipse segue uma estrutura. E é por isso que eu estou falando isso, para você entender que o nosso Apocalipse canônico, da Palavra de Deus, que nós temos aqui no Novo Testamento, segue também a mesma estrutura. E que estrutura é essa? Deus pega o vidente, revela para ele visões, sonhos e revelações. E geralmente Deus vai enviar um ser celestial, que geralmente é um anjo, que vai explicar para o vidente as coisas que ele está vendo que está acontecendo na terra, e que para ele não faz sentido nenhum, e essa visão, esse sonho e esse anjo vai dar sentido celestial para que ele possa lidar
com a injustiça, com a dor, com o caos e o sofrimento que está acontecendo na sua vida, que ele não está entendendo coisíssima nenhuma. Ou seja, qual é o sentido que tem, irmãos, de uma pessoa que está andando ali no calçadão e ele é atropelado por um motorista embriagado e morre? Qual é o sentido que tem nisso? Qual é o sentido do furacão Katrina? Qual é o sentido de ter terremotos? Qual é o sentido de ter uma erupção vulcânica e destruir tudo? Então o mundo é assim. Acontecem coisas para nós que nós não entendemos. E os apocalipsistas diziam que Deus revelava para ele uma mensagem celestial, explicando para ele o sentido do que está acontecendo. Porque Apocalipse é justamente isso. É revelar, é tirar o véu para que você possa ver sentido nessas coisas que eu acabei de falar. E geralmente, os apocalipsistas, eles dividiam o mundo assim. Existia a era presente. A era presente é essa era que nós estamos vivendo. Os apocalipsistas ensinavam que essa era presente era dominada por forças espirituais da maldade. Então, todo apocalipsista, ele entendia que o mundo é dividido de duas formas. Eles eram dualistas. Tem Deus e tem essas forças espirituais da maldade que governam o mundo. É por isso que os apocalipsistas, eles eram pessimistas. Eles não acreditavam que a política, que o dinheiro, que a inteligência humana, que a capacidade intelectual, o que quer que seja, iria conseguir lidar com as injustiças sociais, as desgraças e as consequências que existem na terra. Porque os apocalipsistas ensinavam que existem seres espirituais da maldade que estão operando nas mais diversas camadas sociais. Então existem demônios nas famílias, demônio atuando na vida de indivíduos, demônio atuando na política e até mesmo demônios, forças espirituais atuando na criação. Então não adianta o que o ser humano possa fazer. A força do homem nada faz, sozinho ele está perdido. Eu li um livro uma vez escrito por Albert Camus, onde esse escritor, ele não era apocalipsista, mas vai ajudar você a entender. Ele escreveu um livro cujo título é A Peste. Ele vai falar de uma cidade, uma pequena cidade, que teve que lutar com a epidemia provocada por ratos. E o governo e as autoridades dessa cidade, as autoridades deste país, mandou um médico e especialistas para essa cidade para tentar impedir essa peste proliferada pelos ratos. Depois de muita morte, de muita dedicação, muito esforço, eles conseguiram controlar a epidemia. Mas o que eu quero usar aqui, para que vocês possam entender a mensagem, é o seguinte: o médico, que é o personagem principal dessa ficção, ele termina o livro dizendo o seguinte: nós conseguimos lidar com a epidemia, mas se a gente não se alertar, se a gente não conscientizar a população, os ratos irão voltar. Então não adianta o que o ser humano possa fazer. O ser humano não vai conseguir lidar com a injustiça, a criminalidade não vai acabar, a perversidade humana não vai acabar, a maldade que o ser humano faz um contra os outros não vai acabar. Não adianta o que o ser humano possa fazer para lidar com isso, na política, na sociologia, na psicologia, ou seja lá onde que for. Sempre vai haver o mal e sempre vai haver o perverso. É por isso que os apocalipsistas ensinavam que eles esperavam a intervenção de Deus. No final, Deus vai intervir, aí não vai haver mais dor, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais engano, não vai haver mais injustiça, porque todas essas coisas terão ficado no passado. Vocês já ouviram essas expressões, né? Isso é um apocalipsismo. E o livro do Apocalipse que eu acabei de ler aqui, irmãos, o livro de João, o Apocalipse de João, segue essa mesma estrutura, só que com uma diferença. Os apocalipsistas acreditavam que Deus ainda iria intervir. E o nosso Apocalipse de João
tem uma mensagem: Deus já interviu. Veja como é que começa o livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o livro do Apocalipse, o nosso Apocalipse de João, é uma mensagem profética dizendo o seguinte: Deus já interviu, Deus já resolveu os problemas da humanidade, Deus já resolveu os problemas que atormentam o ser humano, e Ele resolveu isso em Jesus Cristo. Na realidade, tanto Jesus quanto os apóstolos, eles pregavam isso. Na realidade, o profeta Daniel, no capítulo 2 do seu livro, ele profetizou o seguinte: está lá a estátua de Nabucodonosor, aí a gente vê os reinos que governariam o mundo. Aí Daniel diz: a Babilônia, os medos, os persas e por último os gregos. Aí Daniel diz que foi lançado uma rocha sem auxílio de mão, e essa rocha iria esmiuçar e destruir os reinos que eu acabei de falar. E o seu reino, essa rocha, iria estabelecer um reino, que é o reino de Deus, e esse reino jamais seria destruído e não passaria, duraria para sempre. A rocha é Jesus Cristo. O reino de Deus, Jesus e os apóstolos diziam que já havia chegado. Deus já estabeleceu o seu reino, Deus já estabeleceu o seu governo, e Deus já destruiu tudo aquilo que havia de destruir. Na realidade, o Novo Testamento diz que o último inimigo que falta ser destruído é a morte. Porque o reino de Deus já destruiu tudo que tinha que ser destruído. Aí os cristãos que acreditaram nessa mensagem, eles começaram a viver a sua vida dizendo que o reino de Deus chegou e que tudo já foi resolvido. Aí o que acontece com os cristãos? Os primeiros cristãos, eles são perseguidos, eles são torturados, e o apóstolo João aqui, ele é banido para a ilha de Patmos. Sabe por que ele foi banido para a ilha de Patmos? Porque ele havia proclamado em alto e bom som que somente Jesus Cristo é o Kyrios, que somente Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ou seja, João dizia no Império Romano que Jesus é o Senhor dos vivos e que Jesus é o Senhor dos mortos. Aí o imperador Nero não gostou disso aí, porque os imperadores diziam, era eles que diziam quem vive, era eles quem dizia quem morre. Aí o que foi que Nero fez? Nero pegou João e lançou João para essa ilha de Patmos, para que João apóstolo enfiasse de uma vez por todas na cabeça dele que quem manda aqui não é Jesus Cristo, quem manda aqui são os imperadores romanos, são eles que decidem quem vive, são eles que decidem quem morre. Agora veja o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito. Então o corpo de João, os olhos de João, a audição de João e tudo aquilo que João tocava dizia para ele quem é que manda. Quem manda são os imperadores romanos. Quem manda são os Césares. Eu estou aqui na ilha, estou aqui exilado, estou aqui enclausurado,
e fisicamente falando, eu não tenho como negar. São os imperadores quem decide quem vive, e são os imperadores quem decide que morre. Só que eu me converti a uma nova realidade. João era um apóstolo, e ele havia abraçado o evangelho de Jesus Cristo. E esse evangelho do Senhor Jesus Cristo ensinava o seguinte: que a gente não deve nos atentar nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são passageiras. Precisamos nos atentar nas coisas que não se veem. É por isso que João diz: eu estou aqui e o meu corpo diz que quem manda é Nero, mas o meu coração, a minha alma, a minha mente, as minhas emoções, tudo que existe no mais profundo do meu ser, sabe plenamente que quem manda e quem dá a última palavra final acerca da vida e da morte é Jesus Cristo, e esse ressuscitado. Isso é o Apocalipse, gente. O livro do Apocalipse é um choque de realidade. O livro do Apocalipse foi escrito justamente para que aquilo que você vê, aquilo que você assiste, aquilo que você observa todo dia, não é a última palavra na sua vida. A última palavra na nossa vida é aquilo que Deus revelou pelos apóstolos, pelos profetas, em Jesus Cristo. Isso é o apocalipsismo. A gente precisa começar a olhar para a vida com essa perspectiva, com esse olhar. E como é que a gente faz isso, gente? Veja o texto de Apocalipse que eu acabei de ler. Apocalipse, capítulo 4. Veja o que é que João vai dizer para nós. Veja como é que funciona esse livro na minha vida e como deveria funcionar esse livro na vida de vocês. Olha o que é que João diz: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta no céu. Que coisas? O capítulo 1 e o capítulo 3, a gente vai ver sendo revelado para João Jesus Cristo. E João vê Jesus Cristo ressurreto. E toda a descrição do capítulo 1, o Jesus que aparece no capítulo 1, cabelos brancos como a neve, olhos de fogo, voz como muitas águas, toda aquela descrição do capítulo 1, ela é usada nos capítulos 2 e 3, quando Jesus vai dar uma mensagem para a igreja. Aí quando você lê as igrejas do Apocalipse, você vai ver os seus problemas, você vai ver as dificuldades que elas passavam, você vai ver as suas circunstâncias e situações desfavoráveis, e a resposta do Apocalipse para lidar com os problemas, com as tribulações e as circunstâncias desfavoráveis, sabe qual é? Aconselho-te que você olhe para Jesus. Todas elas. Veja aí, livro do Apocalipse. Veja aí, por exemplo, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja o capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Toda aquela descrição do capítulo 1, gente, é apresentada para essas igrejas como sendo a solução dos problemas e das dificuldades que a igreja está passando. Então qual é a mensagem do Apocalipse? Você está sofrendo? Jesus é a resposta para o seu sofrimento. Você está amargurado? Jesus é a resposta para a sua amargura. Você está entristecido? Jesus é a tua alegria. Essa é a mensagem do Apocalipse. Então nós temos aqui, irmãos, uma revelação de Jesus Cristo. Porque o Apocalipse
é a revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse está falando de Jesus, está apresentando para nós o Cristo ressurreto como sendo a resposta e a solução para os nossos problemas. E qual é o problema de João? Ele está preso lá na ilha. O corpo dele está dizendo que quem manda são os imperadores romanos. Mas Jesus agora vem a João e abre para João uma porta no céu. E ele diz o texto, como também, ele diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis tão somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E presta atenção no que eu vou dizer agora, para você entender a minha mensagem. Você já viu aquela ilustração de uma vozinha que está sentada numa cadeira, fazendo crochê, um bordado, né? Fazendo crochê, e o neto está embaixo, e quando ele olha para cima, o que é que ele vê? Ele vê aquelas linhas totalmente desalinhadas, tudo misturado. Aí o neto pergunta para a vozinha: o que é que a senhora está fazendo, vó? E a avó diz: eu estou bordando. E o que é que a senhora está bordando? O que é que a senhora está costurando aí? Aí a vozinha diz: eu estou costurando uma praça, árvores e sol. E o netinho olha e diz: olha, eu não estou vendo nem a praça, eu nem estou vendo nem as árvores, e muito menos estou vendo o sol. O que eu estou vendo é tudo desalinhado. Aí a vozinha diz: é porque você está vendo pelo ângulo errado, você está vendo de uma maneira errada, venha olhar aqui a partir de cima. Aí o netinho vem, senta no colo da vozinha, aí vê o bordado pelo ângulo certo. Aí o netinho vê a praça, as árvores e o sol. Por que eu dei essa ilustração para vocês? É isso aqui que Deus está fazendo com João. João, venha ver a vida da perspectiva do céu. Porque se você deixar a televisão falar, a televisão está dizendo que Trump deu aí 50% aí de tarifa tributária para o Brasil. E o que a gente mais está vendo é o quê? Agora vai se instalar o caos. Se você disser, se a última palavra da sua vida são aquilo que seus amigos dizem, aí você tem um amigo lá no Rio de Janeiro, ele vai dizer: o negócio está feio aqui na Baixada Fluminense, está tendo aqui tiros, traficantes interditaram tudo, ninguém entra, ninguém sai. Se você deixar o seu corpo dar a última palavra da sua vida, você vai sentir dores nos ossos, dores na carne, você vai dizer: eu estou com a palpitação no coração muito forte, provavelmente vou infartar. Ou seja, se você olhar a vida através das olhos, das lentes do olho nu, você vai entrar em desespero, você vai entrar em caos, você não vai sair dos consultórios psiquiatras e nem tampouco dos psicólogos, porque a vida ela é muito dura. E é justamente isso que Deus está fazendo com João. João, venha começar agora a olhar a vida a partir do céu. E é interessante, porque todo o capítulo 4 do livro do Apocalipse é João no céu. E o que é que ele vê no céu, gente? O que é que João vê no céu? Aí ele descreve para nós. Aí ele diz no versículo 6: há diante do trono de Deus um mar de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Aí ele começa a descrever. Veja o verso 9: quanto aos seres viventes, dão glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos prostram-se diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive pelos séculos dos séculos. Depositarão suas coroas diante dele, dizendo: tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque tudo tu criaste e tudo foram feito por tuas mãos. O que é que João vê lá no céu? João não vê ninguém lá com síndrome de pânico. João não vê ninguém aperreado.
João não vê ninguém lá preocupado. João não vê ninguém lá estressado. João não vê ninguém aperreado. O que é que João vê no céu? Os seres celestiais e todas as criaturas no céu louvando e glorificando a Deus, como se não tivesse acontecendo nada, porque de fato não está acontecendo nada no céu. O céu continua como sempre foi, Deus reinando, sem medo, sem dor e sem tristeza. Só que a gente não está no céu, a gente está na terra. E o que é que nós mais vemos na terra? Dor, tristeza, angústia, medo. E qual é a mensagem do Apocalipse, meu irmão? Esse livro foi escrito para quê? Qual é a revelação que Deus deu a João? Está aqui. Sobe para aqui e vê, e eu te mostrarei as coisas que em breve hão de acontecer. Primeira coisa que você tem que entender: o futuro que o Apocalipse revela não é um futuro cósmico. Apocalipse não está preocupado com quando, como e onde vai acontecer. O Apocalipse vai apenas dizer o seguinte: vai acontecer. Ou seja, a grande mensagem, a grande lição que vocês vão levar para casa é que o futuro está nas mãos de Deus. E é Deus que governa todas as coisas a partir do trono. E o Apocalipse revela que, se você entender isso, que o seu destino, que o seu futuro está nas mãos de Deus, você não vai ficar preocupado, você não vai ficar aperreado e você não vai ficar triste e desesperançado, porque você vai entender que o seu destino foi determinado e já foi fixado por Deus. Agora, sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é o seguinte: é que o Apocalipse não revela coisa nenhuma acerca do que vai acontecer no futuro aqui na terra. Não revela nada. Apocalipse não diz quando é que vai acontecer uma guerra, se a Rússia vai... Não, essas coisas, gente, quem diz são os comentaristas e os pregadores que interpretam o livro errado. Aí fica falando de Israel, fica falando de uma bomba nuclear que vai vir. Não, o Apocalipse não revela nada disso. Por que não, Márcio? Porque o Apocalipse é revelação de Jesus Cristo. O Apocalipse não é revelação das coisas que vai acontecer na terra. O Apocalipse não está revelando o futuro da humanidade. Não, o Apocalipse está falando do futuro daqueles que creem em Cristo. Qual é o futuro daqueles que creem em Cristo? A resposta do Apocalipse: passar a eternidade com Deus. E qual é o nosso problema? O nosso problema é que não é esse futuro que a gente quer. É aí que está o problema. É por isso que tem cristão, gente. Eu vi muito. A gente pensa que os católicos, aqueles que não são cristãos, né, vamos dizer assim, eles ficam estudando horóscopo, ficam estudando astrologia, para saber do futuro. E muitos cristãos, eles ficam tentando conhecer profecias bíblicas. Uma vez uma pessoa mandou para mim sobre essa guerra que está acontecendo. Aí disseram: mas e aí, vai ter a terceira guerra mundial? Aí na cabeça dele funciona assim, né? Na cabeça desses estudiosos do Apocalipse é o seguinte: a gente precisa que tenha uma terceira guerra mundial para Jesus voltar. Aí eu disse para ele o seguinte: meu querido, Deus queira que não. Deus permita que não tenha nenhuma guerra mundial, uma terceira guerra mundial. Porque é bem capaz de ter uma terceira guerra mundial. E essa guerra mundial vai ser guerra de bomba nuclear. E sabe o que vai acontecer? A gente que vai ficar aqui é que vai sofrer. E Jesus não vai voltar coisíssima nenhuma, porque já teve uma primeira guerra mundial e Jesus não voltou. Já teve uma segunda guerra mundial e Jesus não voltou. E guerra não é sinal da volta de Jesus coisíssima nenhuma. A revelação do Apocalipse não tem nada a ver com guerra mundial. O futuro que o Apocalipse revela para nós não é um futuro cósmico. É um futuro do povo de Deus que vai passar a eternidade com Cristo. Agora, a grande pergunta é isso que você quer?
A resposta é muito simples: não. O futuro que você quer saber é o seguinte: Senhor, eu quero que o Senhor me revele o futuro. Eu vou abrir aqui uma firma não sei aonde, e eu quero saber se essa firma vai dar certo. O ser humano, gente, a busca do ser humano é a busca de tentar descobrir o que é que vai acontecer amanhã, por meio da bruxaria, por meio da astrologia, por meio de todas essas logias aí, porque a gente acredita que se a gente souber o que o futuro na Terra nos reserva, a gente vai lidar de uma forma melhor com as coisas que acontecem aqui na Terra. E a Bíblia inteira demonstra que às vezes quando Deus ele revelou o futuro dessa forma como a gente quer, não deu em nada. Eu me lembro de Davi, quando ele entrou numa guerra lá numa cidade de Keila. Os cidadãos de Keila estavam numa guerra, passando dificuldade. Aí Davi com seus exércitos vai lá, ajuda os cidadãos de Keila, vence a guerra, e a cidade de Keila e os seus cidadãos ficam alegres com Davi e deixam Davi morando na sua cidade. Só que Davi ficou sabendo que Saul iria passar perto da cidade de Keila, e Saul queria arrancar a cabeça de Davi. Aí o que é que Davi faz? Davi chama o sacerdote, consulta a Deus da forma que você e eu gostaria que existisse no dia de hoje. Deus, Saul está vindo aí. E aí? O que é que o cidadão de Keila vai fazer? Se Saul chegar na cidade de Keila, eles vão ficar do meu lado contra Saul, ou eles vão me entregar nas mãos de Saul? E a resposta do Urim e Tumim é: meu filho, se Saul chegar aí, ele vai chegar, os cidadãos de Keila vão entregar você na mão dele de mão beijada. E o que eu fiz por eles, salvando ele? Meu amigo, não leve em consideração não. Eles não vão levar em consideração. Aí o que é que Davi faz com essa informação do futuro? Davi foge. Mas Pedro também recebeu o futuro, não recebeu? Jesus revelou a Pedro o futuro: o galo não canta enquanto você não me trair 3 vezes. Eu pergunto, esse futuro ajudou Pedro a não pecar contra Deus? Não. O futuro, conhecer o futuro não vai facilitar a nossa vida coisíssima nenhuma. Pode ajudar em uma situação política? Pode. Pode ajudar em uma condição econômica? Pode. Pode ajudar em uma situação familiar, em você impedir a morte de um parente querido? Pode também. Mas o futuro que o Apocalipse nos revela não é esse. As coisas que em breve hão de acontecer não tem nada a ver com as nossas necessidades e os nossos problemas aqui na terra. O futuro que o Apocalipse nos revela, sabe qual é? Jesus Cristo. Aqueles que estão em Cristo Jesus já têm o seu futuro garantido. Qual é o seu futuro garantido? Passar a eternidade todinha com Deus. Esse é o futuro. Tá bom para você esse futuro? Você gosta desse futuro? É por isso que o livro do Apocalipse é um livro que nos leva a entender as verdades celestiais. Irmãos, foi dessa forma que o Evangelho trabalhou para resolver os problemas e as dificuldades que acontecia na vida do povo de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 7, Paulo ele levou o Evangelho para um grupo de escravos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Os escravos abraçaram o Evangelho, só que os patrões não. Aí o escravo pergunta para Paulo: Paulo, olha, eu abracei o Evangelho, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, meu patrão não aceitou, e agora, Paulo? Aí sabe qual é a resposta de Paulo? Paulo não adotou a resposta dos abolicionistas, né? Ó, vamos fazer o seguinte: pega um machado, pega as armas e lute pela sua liberdade. Não foi assim que Paulo falou. Foi assim que os abolicionistas falaram depois. Paulo não. Sabe qual foi a mensagem de Paulo para um escravo? Para poder consolar um coração amargurado de um escravo?
Está lá em 1 Coríntios 7. Paulo diz: olha, em Cristo você é livre, e o seu patrão é escravo. É escravo do diabo, é escravo do pecado. Ele tem o direito de ir e vir, você não tem, você não pode andar e ir para onde quer. Mas em Cristo você é livre. Agora o seu patrão que vai para onde quer, anda por onde quer, ele é escravo. Escravo do pecado, escravo do diabo. Eu pergunto, era isso que o escravo queria ouvir? Mas é essa a mensagem do Evangelho. O que foi que Paulo ensinou, irmãos? O que é que o Novo Testamento ensina para aqueles que estão sofrendo? Como é que a gente lida com os sofrimentos que acontecem no nosso dia a dia? É isso que Apocalipse está dizendo. Venha que eu vou revelar para você as coisas que em breve hão de acontecer. Se eu passar por uma tribulação, se eu passar por uma dor, se eu passar por uma dificuldade, se a minha família entrar no caos, se há algo terrível acontecer na minha vida, individualmente falando, o que é que o Evangelho promete para mim? Aí o Novo Testamento responde que as aflições do tempo presente não tem como comparar com o peso de glória que você vai receber na eternidade. Tá bom para você isso aí? Não tem resposta do tipo: olha, faça isso, faça aquilo, haja dessa forma ou haja daquela, que Deus vai tirar você da aflição. Não, não tem essa resposta. Essa resposta que dá são os pregadores. Essa resposta que dá são as pessoas que ficam enchendo o povo de Deus com falsa esperança. A resposta do Evangelho é: as aflições do tempo presente não se compara com a eternidade que você vai fazer e vai passar com Cristo. Suporta as aflições, sabendo que na eternidade as coisas vão ser melhor para você. Não foi essa a mensagem do cristianismo? Irmãos, o quão consolador é a gente saber que o futuro da nossa vida está nas mãos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo dizia: eu estou plenamente convicto que nem tribulação, nem dor, nem coisas do presente, e seja lá o que aconteça no futuro, uma invasão alienígena, uma guerra nuclear, eu não sei o que é que o futuro me reserva, mas eu sei de uma coisa, que eu estou plenamente convicto, que nada me separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Isso é um olhar apocalíptico da vida. O mundo está desmoronando ao seu redor, mas você permanece aqui dentro de você, nas suas emoções, na sua vontade, com fé, sabendo que 10.000 cai à sua esquerda, 20.000 à sua direita, mas você não é abalado, porque a sua fé está estabelecida em Jesus Cristo e este crucificado. Essa foi a mensagem. Olha o que João vai dizer no livro do Apocalipse, capítulo 7. Olha a mensagem que o Senhor vai dar. Livro do Apocalipse, capítulo 7. Veja o que João vai dar, a mensagem. Livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Você está passando por uma grande tribulação, meu irmão? Porque a grande tribulação não é a grande tribulação que o povo fica pregando, esqueça, essa já aconteceu em Mateus 24. A grande tribulação de Jesus é a destruição de Jerusalém. Agora, essa tribulação aqui que ele está falando, são as tribulações que acontecem na nossa vida todo dia. Aí João está dizendo: estes que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Agora veja o versículo 16: jamais terão fome,
nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima. Irmãos, o Apocalipse é agora. O espírito da profecia é Jesus Cristo. Ou seja, o Apocalipse, ele vai consolar você em cima daquilo que nós chamamos de já. O problema das pessoas é se preocupar com ainda não. Eu não estou preocupado com o juízo final, meu irmão. Eu não estou nem aí para o juízo final. Porque quando Deus for abrir os livros, Ele vai abrir os livros, e a minha vida vai estar lá relatada diante de Deus, e tudo que eu faço em oculto, de bom e de mal, vai ser visto lá pelo planeta inteiro, pelos anjos, pelos demônios, todo mundo vai ver. Eu não estou preocupado, porque eu sei que nenhuma condenação há para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Eu não preciso, irmãos, que a volta de Cristo tenha que acontecer para que eu seja feliz agora. Jesus diz: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode agora sim não ter fome e não ter sede agora, desde que você entenda que a sua solução, que a sua felicidade, que o seu prazer e que a sua alegria é Jesus Cristo. Se você entende que sua alegria é Jesus Cristo, você nunca mais vai ter fome, você nunca mais vai ter sede. Mas se você entende e você procura viver a sua vida, vamos dizer assim, fundamentado naquilo que é Cristo, que não é Cristo, aí você vai passar necessidade, você vai passar fome, você vai passar sede, porque debaixo do céu é assim, meu irmão. Quem não trabalha vai passar fome. Que não se cuidou e que não se preservou, que não teve uma profissão, que não levou a vida a sério, não vai passar do salário mínimo. A vida é assim. Ou você acha que Deus vai trazer um milagre na sua vida? Veja a história da igreja. Quantas pessoas aí que não terminou o primeiro grau? Quantas aí? Veja aí. Se eles ganham 5 mil, 7 mil, 8 mil, não ganha, irmão. A vida dele é sempre trabalhando aí no salário mínimo ou no comércio. A vida é isso. Se você quiser evoluir, aí você vai ter que estudar, você vai ter que aprender uma profissão. Agora, a promessa do Evangelho para você que ganha 10 mil, ou para você que ganha um salário mínimo, é que a sua felicidade é Jesus Cristo. É por isso que o Apocalipse diz que quando João olhou para aquele que está sentado no trono, e aquele que está sentado no trono é aquele que era, que é e que há de vir. Somente Deus é autossuficiente. Somente Deus é eterno. Nenhuma outra criatura, além da Santíssima Trindade, é sempre eterno. Só Deus. Sabe o que é que a gente é, gente? A gente é um monte de nada que recebeu a vida de Deus. Aí está lá um nada conversando com outro nada. O que é uma conversa de um nada com outro nada? É a respeito das coisas do nada. Aí está lá: olha, meu paizinho me deu um tênis Nike. Aí o outro nada olha assim: eu não tenho esse tênis Nike. Ah, mas esse nada diz: eu tenho esse tênis Nike. E é uma conversa de nada. Porque aquilo que é elevado para você, para Deus é porcaria, é abominável. Ou seja, o Evangelho diz: se você tem Jesus, aí você é tudo. Agora, se você não tem Jesus, aí você tem que estar atrás de carro, você tem que estar atrás de uma família bem estruturada mesmo, casa própria, você tem que estar atrás de dinheiro, porque são essas coisas que vão trazer a tua alegria, são essas coisas que vão dar a tua satisfação. É por isso que aquele que não tem Cristo e que tem essas coisas que eu acabei de falar, não quer Jesus. Não quer Jesus. Porque o livro de Provérbios já deixa bastante claro: há caminhos que para o homem parece direito, mas o caminho deles são caminho de quê? De morte. Não tem problema nenhum em você ter dinheiro, não tem problema nenhum de você ter um bom emprego, não tem problema nenhum de você ter uma boa profissão.
Agora você pode ter tudo isso e não ter Jesus, e a sua vida ser uma vida de nada, é um nada se orgulhando com nada. Agora, um cristão que às vezes não tem tudo isso, mas tem Jesus, é um nada que tem tudo. E o Novo Testamento chama isso, sabe de quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é Apocalipse. Apocalipse é um livro para que você entenda isso 24 horas por dia. Quem manda na sua vida, irmão, não é aquilo que você vê. Não se atente nas coisas que se vê. Se atente naquilo que Deus diz na sua palavra acerca de você. Para João entender isso, ele teve que ir para o céu. Para nós entendermos isso, o céu veio para a terra. E quando essa mensagem do Evangelho entra na sua mente, aí acontece aquilo que Paulo diz: a gente crê e a gente se alegra com aquilo que homem nenhum viu, com aquilo que ouvido nenhum ouviu, e a gente experimenta coisa que ninguém jamais experimentou aí na terra: Cristo Jesus. Você está alegre com o quê? Com Jesus. Qual é a sua felicidade? Cristo Jesus. Você parece que encontrou e viu passarinho verde, encontrou uma nota de R$200 no chão. Não, meu amigo, eu sou alegre porque Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Essa é a mensagem, irmãos, que revolucionou o mundo de cabeça para baixo. Os romanos olhavam os cristãos morrendo, os cristãos não tinham nada, não tinham de cair morto. Eles eram entregados lá nas arenas para ser comidos pelos leões, mas eles diziam: nós temos Cristo, e isso é suficiente. Essa é a mensagem do Apocalipse. Comece a olhar para a vida, mas não deixe que a vida dê a última palavra na sua vida. A última palavra que deu na sua vida é Jesus Cristo. O seu futuro está nas mãos de Deus, e o seu futuro é Jesus Cristo. Ainda que você não consiga conquistar aquilo que você conquistou, ainda que as coisas não aconteçam da forma como você gostaria, ainda que todos os seus sonhos não sejam realizados, a mensagem do Evangelho para vocês e para mim é a mesma: Cristo Jesus é a esperança da glória. Aí a minha pergunta é: vocês estão satisfeitos com isso? É isso que vocês querem, irmãos? Porque é isso que os cristãos querem. Não só de pão viverá o homem. Nós vivemos de Cristo Jesus, e este crucificado. Quando vocês entenderem isso, aí sim o céu vai invadir a terra, porque você anda pela fé e não pelo que você vê. Que Deus nos abençoe.